Where Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. A partir de hoje nós vamos começar uma série de 4 programas especiais em homenagem aos 50 anos da chegada dos Beatles no Brasil, e infelizmente somente por disco. Quando a Apple anunciou no final do ano passado que o ano de 2014 teria uma série de homenagens aos 50 anos da chegada dos Beatles à América, eu pensei em fazer uma série de especiais sobre esse fato que é extremamente importante. Mas aí eu fiquei pensando, bem, apesar de eu ficar super satisfeito quando eu vejo que há pessoas de vários lugares do mundo ouvindo o Where Go The Beatles, principalmente aqueles de língua portuguesa como Angola e, obviamente, Portugal, é claro que eu, sendo brasileiro, o programa é mais voltado para o fã daqui. E aí me veio a ideia de, em vez de focar nos 50 anos da chegada dos Beatles nos Estados Unidos, falar sobre como eles chegaram ao Brasil, como as pessoas que tiveram o privilégio de viver nos anos 60 conheceram John, Paul, George e Ringo. Para esses que viveram a época, eu acredito que será uma oportunidade de reviver os discos, as sequências, ou seja, a forma como as músicas foram apresentadas aqui. E para aqueles que, assim como este que vos fala, não viveram a época, será uma chance de ter uma pequena ideia de como era ser fã dos Beatles em tempo real. Preste atenção agora nesse trecho de uma coletiva dos Beatles feita em 29 de agosto de 65. George, have you and the Beatles ever been to South America for a tour? No. Why not? Well, in South America, I don't think they've ever heard of us down there. Yes, they have. They Yes, have. We Yes, nearly they went have, to- George. We almost we went nearly to went to, Mexico. Vocês viram que a repórter pergunta ao George por que eles nunca fizeram shows na América do Sul. E ele responde dizendo que achava que ninguém em nosso continente os conhecia. E ainda completa dizendo o mais próximo que a gente quase chegou, ou seja, nem chegaram aí, né? Foi o México. Bem, little did he know, mal sabia ele que aqui no Brasil havia fãs tão ou mais fervorosos do que no seu país natal ou nos Estados Unidos. A única diferença era que os brasileiros só os conheciam dos discos e do rádio, porque era muito difícil passar imagens do grupo, segundo eu conversei com o pessoal da época. A primeira grande chance que o pessoal aqui do Brasil teve de ver os Beatles, em ação, né, não só em fotos, foi com o filme Os Reis do Yeah Yeah Yeah, o A Hard Day's Night, que só passou aqui em 65. E por causa disso, as pessoas inclusive passavam o dia inteiro no cinema para poder assistir a várias sessões seguidas e ainda voltavam no dia seguinte para poder aproveitar ao máximo a oportunidade de ver os seus ídolos. E outra coisa que os Beatles também nem faziam ideia era como a música brasileira iria mudar em virtude de sua chegada às vitrolas e às rádios daqui. Vários artistas, grupos que até então eram influenciados pelo rock dos anos 50, que em 64 já estava se estagnando, passaram a ser influenciados por eles. Por exemplo, Roberto Carlos, que até então fazia o estilo do rock romântico do início da década de 60 nos Estados Unidos, ele gravava músicas assim no estilo de Dion, Del Shannon, Bobby Vee. A partir da invasão dos Beatles passou a ser totalmente influenciados por ele, tanto nas suas composições como nos arranjos, no acompanhamento instrumental, sempre tentando se aproximar do ritmo dos Beatles. Isso aconteceu também com Renato e seus Blue Caps, Erasmo Carlos e a turma toda da Jovem Guarda. E depois, mais tarde, com o lançamento do Sgt. Pepper, eles iriam influenciar as músicas dos Mutantes e do pessoal da Tropicália. E no programa passado, quando eu falei sobre a caixa da US Albums, caixa que está sendo lançada agora, que traz os discos lançados nos Estados Unidos, eu comentei com vocês que nos anos 60, cada sucursal da EMI tinha carta branca para lançar a sua obra dos Beatles. Eles lançavam da maneira como eles achavam que seria melhor para o fã do seu país. E no Brasil não foi diferente. Durante o período em que eles estiveram juntos, a Odeon, a gravadora que lançava os Beatles aqui, lançou 4 álbuns exclusivos: Beatlemania, The Beatles Again, Beatles 65 e o Help, versão brasileira, que era bastante diferente das versões inglesa e americana. O Where Go The Beatles vai apresentar esses 4 LPs na íntegra, na mesma sequência e principalmente nas mesmas versões mono lançadas no Brasil em 64 e 65. E hoje nós vamos focar no primeiro álbum brasileiro dos Beatles, Beatlemania. O Beatlemania foi o único álbum dos Beatles aqui do Brasil que saiu quase simultaneamente com o resto do mundo.
ele foi lançado aqui em março de 64, apenas para a época, 2 meses após o similar americano Meet the Beatles. A partir de então, vocês vão perceber nos próximos especiais que o delay passaria a ser bem maior. Em alguns casos até, por exemplo, o compacto Twist and Shout saiu aqui em julho de 64 e só foi estourar mais de um ano depois, no final de 65. O Beatlemania, ele tinha um esquema bem parecido com Meet the Beatles, o primeiro álbum da Capitol nos Estados Unidos. Eram músicas do If the Beatles em inglês, misturadas com a Wanna Hold Your Hand e a Saw Her Standing There, que foram os dois lados do primeiro single da Capitol e também o causador da Beatlemania nos Estados Unidos. Só que enquanto a Capitol adicionou ao disco a faixa This Boy, que era o lado B inglês da Wanna Hold Your Hand, a gravadora brasileira escolheu She Loves You, que era o outro grande hit do momento e que daria nome ao movimento Ye Ye Ye, que era como a imprensa brasileira, na falta de uma definição, passou a chamar o som que os Beatles faziam. Mas o fato é que esse álbum, esse LP, não foi o primeiro lançamento em nossas terras. O primeiro disco dos Beatles no Brasil foi o single, o compacto Please Please Me, From Me to You, seguido logo depois do compacto I Wanna Hold Your Hand e She Loves You, que trazia a famosa foto dos Beatles pulando, que era o original do EP Twist and Shout e que saiu como uma prévia do LP. O Beatlemania saiu com 9 faixas originais do If the Beatles, mais a Wanna Hold Your Hand e She Loves You, e também adicionando a Saw Her Standing There, que era o original do Please Please Me. E agora com vocês, o lado A do LP Beatlemania. O mais curioso talvez desse lançamento é que parece que o pessoal da Odeon, o responsável pela seleção das músicas, não deve ter gostado muito da voz do Paul, porque ele simplesmente retirou do álbum If the Beatles todas as músicas cantadas por ele. A única música do álbum Beatlemania que é cantada pelo Paul é a última, que é a Saw Her Standing There, que era do Please Please Me. Aí vocês vão me perguntar, mas que foi de propósito? Bem, particularmente eu acho pouco provável. Primeiro porque as músicas do Paul do If the Beatles sairiam logo depois no álbum The Beatles Again e também compactos, e também porque naquela época, no início da carreira dos Beatles, a imprensa, a mídia em geral, o público também não fazia muita distinção entre os Beatles isoladamente, ou seja, não era John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, era Beatles. Realmente eles só começaram a ficar mais famosos assim de forma individual mais pro final, assim em 66, 67 aqui no Brasil. Mas o fato é que não deixa de ser engraçado, que justamente o Paul, um dos principais dos Beatles, ficou praticamente de fora do álbum Beatlemania. Tanto é que o George ele canta 3 músicas solo no disco, enquanto o Paul canta apenas uma. E o George ainda está em dueto com o John em You Really Got a Hold on Me. E outra coisa interessante também da gente citar é que esse disco ele ficou 11 semanas no top 10 da parada brasileira e 6 semanas no primeiro lugar. Essa parada era publicada pelo jornal Tribuna da Imprensa. Esse álbum ele utiliza somente mixagens mono originais inglesas. E ele acabaria sendo relançado em falso estéreo no início dos anos 70, que foi a última edição do Beatlemania aqui no Brasil, e em 75 ele foi substituído pelo With the Beatles, quando a EMI, quando a Odeon, resolveu retirar os álbuns exclusivos brasileiros de catálogo e lançar em seu lugar os álbuns ingleses desde o início. Bem, para quem não entende muito desse negócio de falso estéreo, eu vou dar uma rápida explicação. É o seguinte, como a EMI Odeon não pediu à matriz inglesa os masters estéreo originais, coisas que eles poderiam ter feito, tanto é que vários álbuns dos Beatles nos anos 60, como Revolver, Sgt. Pepper, a EMI daqui, a Odeon, recebeu as matrizes estéreo e lançou os discos em estéreo e mono. Eles poderiam depois, pelo menos no início dos anos 70, terem pedido à EMI inglesa uma cópia do master estéreo, mas o fato é que em vez de pedir essa cópia, eles simplesmente resolveram fazer uma simulação de estéreo. Eles faziam da seguinte maneira, eles pegavam a gravação mono, jogavam num gravador estéreo, então eles colocavam os agudos de um lado e os graves do outro, e quando você escuta isso alto, você tem uma leve sensação de que você está ouvindo um efeito estéreo. Só que, feito isso de uma maneira não muito profissional, o som fica realmente horroroso. Então, se você comparar um álbum dos Beatles que seja mono com um similar falso estéreo,
o som do mono é 10 milhões de vezes melhor. E vamos agora então trocar de lado, vamos ouvir o lado B do álbum Beatlemania, de março de 64, gravadora Odeon. Outra coisa também que é legal a gente frisar, coisas que só acontecem no Brasil, né? Por exemplo, o texto que tem no álbum With the Beatles é do Tony Barrow, que era assessor de imprensa dos Beatles. E a versão brasileira, né, do With the Beatles, o Beatlemania, trouxe esse texto do Tony Barrow, só que adaptado. Ou seja, eles, por exemplo, a Wanna Hold Your Hand e She Loves não tinham no álbum original. Então, no texto adaptado, eles colocaram, por exemplo, o Tony Barrow brasileiro, vamos dizer assim, falando She Loves You foi uma música que estourou, blá 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 blá. Ou seja, ele não disse nada disso, né? Mas o brasileiro adaptou o texto, fazendo com que o Tony Barrow passasse a falar outras coisas. Eu não sei se ele ficou sabendo disso, creio que não, mas não deixa de ser uma coisa assim, daquele tipo de coisa que a gente comente assim, tipo, só acontece no Brasil, né? Bem, gente, vamos agora tocar 4 faixas bônus de músicas que foram lançadas na mesma época que o álbum Beatlemania, mas somente em compactos. E como vocês sabem, assim como na Inglaterra, várias músicas dos Beatles aqui no Brasil saíram exclusivamente em compactos, simples ou duplos, com a diferença que na Inglaterra isso era feito de maneira consciente, ou seja, a intenção era somente lançar essas determinadas músicas em singles. Mas aqui no Brasil, com aquela confusão de tirar música daqui e ali e incluir outras, algumas acabaram sobrando, como por exemplo no caso exagerado de Anna Chains and Misery, que acabaram só saindo aqui em 67, 4 anos de atraso. Vamos tocar agora o terceiro single brasileiro dos Beatles, que foi Long Tall Sally e a Call Your Name, 2 músicas pertencentes originalmente ao EP em inglês de nome Long Tall Sally, que aqui no Brasil foi reduzido a um single com apenas 2 faixas. O curioso é que as 2 outras faixas desse EP, Matchbox e Slow Down, elas só sairiam aqui em 1965, cerca de um ano depois do compacto Long Tall Sally, a Call Your Name, dentro de uma coletânea de vários artistas. Essa coletânea se chamava Juventude em Brasa e foi lançada mais ou menos em junho de 65. E os 2 lados desse terceiro single acabariam também não sendo incluídos em nenhum dos LPs brasileiros lançados pela Odeon. A Call Your Name só sairia aqui na coletânea Beatles Forever do ano de 72, quando os Beatles já estavam, obviamente, separados, e que era um disco que tinha mais ou menos o mesmo propósito do álbum americano Hey Jude, que era lançar em álbum músicas apenas de compactos. E Long Tall Sally também acabaria só saindo aqui no Brasil em álbum no LP Rock and Roll Music de 76. E para completar a sequência das bonus tracks, vamos tocar mais 2 faixas que saíram exclusivamente no Brasil nos anos 60 em compacto duplo, This Boy e a versão do single de Love Me Do. Essas 2 faixas saíram num EP junto de I Wanna Hold Your Hand e She Loves You em setembro de 64, com a mesma capa do single que continha essas 2 músicas. Percebam vocês que o Brasil foi um dos poucos países, além da Inglaterra, nos anos 60, a lançar essa rara versão do single de Love Me Do, versão que tem o Ringo na bateria. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa homenagem, a nossa singela homenagem ao álbum Beatlemania, que foi o primeiro álbum dos Beatles lançado no Brasil. Semana que vem, The Beatles Again, não percam! E chegamos agora naquela parte do nosso programa onde a gente sempre apresenta algum artista, alguma banda que influenciou ou foi influenciado pelos Beatles. Hoje para vocês eu trago na Special Guest, na sessão Convidado do Dia, os excelentes Roulettes, para mim, um dos melhores e mais consistentes grupos de beats, de Mersey Beat, dos anos 60. É um grupo londrino que era formado por Russ Ballard na guitarra, Pete Thorpe também na guitarra, Bobby Harriet na bateria e Mod Rogan no baixo. Bem, vocês ouviram o Russ Ballard, eu acho que vocês devem ter pensado assim, pô, eu conheço esse nome. O Russ Ballard ele é um músico que ele começou nos Roulettes, depois ele acabou indo para outros grupos, ele participou do grupo Unit 4 Plus 2, mas foi no grupo Argent que ele conseguiu ser realmente reconhecido. Ele era guitarrista e vocalista do Argent. Para quem não lembra, esse grupo Argent foi um grupo que fez muito sucesso nos anos 70,
que era liderado pelo Rod Argent, que era ex-Zombies. Aliás, esse grupo, o Argent, ele era uma mistura dos Zombies com os Rulettes, porque também tinha o Bob Harrod também, que era o baterista dos Rulettes nesse grupo. E depois ele acabou fazendo carreira solo e se tornou mais famoso como compositor. Ele compôs Winning, grande sucesso do Santana no início dos anos 80, e You Can Do Magic, que é um grande hit do America, que é também de 82. Os Rulettes, como eu falei, eram um grupo excelente, mas eles acabaram terminando por falta de sucesso. É uma coisa assim que são certas coisas no mundo da música que a gente não consegue entender. E eles gravavam na Parlophone, gravaram vários singles e um grande álbum na Parlophone, gravavam em Abbey Road, ou seja, tinham tudo para estourar, mas acabaram não acontecendo. Vamos ouvir então Bad Time, que é um single de 64, e depois I Can't Stop, que é de 65. Vamos lá. If you should walk right out of the door. Ouvimos então esses dois petardos beats do grupo Rulettes, liderados por Russ Ballard, em 64, a primeira, e a segunda foi de 65. Ainda temos mais uma sequência em que eu vou tocar 4 músicas das carreiras solo dos Beatles. Vamos começar com John Lennon e um ensaio que eu particularmente é um dos meus favoritos, o ensaio de Come Together para o One to One Concert, gravado em agosto de 72, uma versão que ele canta, ele faz um vocal guia, e para mim o mais interessante dessa versão é que ele está cantando uma oitava abaixo, que é uma coisa assim que dá uma outra cara à música. Quem não ouviu ainda vai concordar comigo. Em seguida vamos ouvir uma do Paul com os Wings, no show de Glasgow, em dezembro de 79, No Words, faixa do Ben on the Run, que ele compôs junto e também canta junto com Danny Lane. Detalhe que essa versão que eu vou tocar, ela saiu oficialmente, somente em digital, mas saiu oficialmente no site do Paul. Era um brinde para quem comprasse a edição Deluxe do Ben on the Run de 2010 direto no site dele. Vinha junto também uma versão de Glasgow de Ben on the Run também. A terceira será do George. Vamos ouvir mais um daqueles overdubs feito pelo músico canadense Mike Stratton. 2 dessas músicas eu toquei no especial do George, que foi agora em dezembro, e eu prometi que eu ia tocar as outras 2 e vou cumprir. Hoje a gente vai ouvir Mother Divine, faixa, para quem lembra quando eu comentei, foi gravada no dia 27 de maio de 70, no primeiro dia das sessões de gravação do All Things Must Pass, mas era uma versão somente o George, voz e violão. O Mike Stratton, esse músico canadense, ele criou overdubs para todos esses demos, e hoje a gente vai ouvir mais um, que é o Mother Divine. E para fechar o programa, vamos ouvir uma música do Ringo, do álbum Ringo de 73, uma faixa que eu queria ter tocado no programa passado, que eu também, além do Ben on the Run, também fiz uma homenagem a esse fabuloso álbum do Ringo que completou 40 anos agora. Se trata de 6 O'Clock, música do Paul McCartney, gravado com o Paul em Londres. Essa versão que eu vou tocar é a versão Extended, que saiu somente no cartucho do álbum Ringo e na edição em cassete, e também em alguns álbuns promocionais. E em CD ela foi incluída como bonus track do CD Goodnight Vienna. Muito legal, vamos ouvir então, começando com Come Together. Espero que vocês tenham gostado do Web Go The Beatles de hoje. Nessa última sequência, terminamos o programa com 6 O'Clock versão Extended. Antes ouvimos George Harrison com Mother Divine. A segunda da sequência foi Paul McCartney no Wings, ao vivo em Glasgow com No Words, faixa original do Ben on the Run. E a primeira foi John Lennon, uma versão muito legal de Come Together. O Web Go The Beatles tem a produção e apresentação de Leonardo Conde de Alencar.